Muito legal. Legal. Então, nosso tema de hoje é inteligência comportamental. E eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você e do seu trabalho. Tá ok. Já está no ar? Tá no ar, pode falar. Estamos no ar, então. Então, tá bom. Então, eu sou Marcos Wunderlich, eu sou presidente do Instituto Olos e eu trabalho com desenvolvimento humano e formação de mentores, de coaches e de advisors. E isso já faz praticamente 25 anos. Né? E trabalho com uma metodologia própria, que é a metodologia do sistema ISOR. E o sistema ISOR ele é um conjunto de instrumentos, de ferramentas, de uma forma que são abordados de uma forma bem humanizadas, né? Uma forma assim bem humanizada, voltada para o desenvolvimento humano. E por isso que eu gostaria de trabalhar aqui com você essa questão da inteligência comportamental. Eu acho que foi um tema bem escolhido, sabe? Né? Então, você trabalhou há pouco a inteligência social, né? Mas eu vou trabalhar agora a inteligência comportamental. Então, vamos às perguntas, se você tiver alguma pergunta, por onde você gostaria de iniciar, ou, enfim, eu estou à tua disposição. Primeiro, vamos fazer um pequeno nivelamentozinho. O que é inteligência emocional? O básico do básico, só para as pessoas. A inteligência emocional? Isso. Tá Nós bom. vamos falar sobre inteligência comportamental, desculpa. O que é inteligência comportamental? Perdão. Eu só estudei inteligência comportamental para hoje. Não estudei emocional. Vamos lá. Vamos lá. Tá? A inteligência comportamental, ela na realidade é você usar os 3 campos da mente no seu campo relacional. O ser humano ele se relaciona com pessoas o tempo todo, né? Nós sempre estamos em relação. E mesmo sozinhos, nós estamos nos relacionando conosco mesmos, não é? Então, a relação é uma questão constante. Então, eu vejo assim que a inteligência comportamental é você, de acordo com o momento, você trabalhar mais a sua parte racional e, em certos momentos, a sua parte mais emocional. Né? Por exemplo, para pessoas mais emocionais, eu preciso ter uma linguagem mais emocional, né? E também a parte operacional. Então, assim, o ser humano ele tem essas três mentes, vamos falar assim, né? A racional, a emocional e a operacional. E nós utilizamos praticamente as 3 inteligências na inteligência comportamental. Então, por exemplo, assim, na inteligência... Vamos falar assim, na inteligência racional, nós vamos falar, por exemplo, de comunicação. Né? A comunicação, enquanto for uma comunicação verbal, nós vamos falar de comunicação com pessoas. Sabe? E aí, por exemplo, assim, quando as pessoas querem se relacionar bem, seria, por exemplo, assim, um critério, né? A comunicação real. Né, a pessoa ela ter assim uma comunicação real com os demais, não fazer uma comunicação via subterfúgios, uma comunicação tática, uma comunicação de guerra, né? Muitas pessoas elas estão em guerra o tempo todo, atacam, defendem, ou uma comunicação inútil, ou uma comunicação, vamos dizer assim, que não leva a nada, que é viajar na maionese, vamos supor assim, né? Tem gente que viaja na maionese. Então, tudo isso aí não é uma inteligência de comunicação, uma inteligência racional. A inteligência racional é você aprender a ser explícito, você falar o que precisa ser dito na hora certa, da forma adequada, saber fazer uma negociação. Né? A negociação ela é um aspecto assim, muito importante no relacionamento. Né? Por exemplo, eu negocio com a minha esposa quem vai buscar os filhos no colégio, quem vai no supermercado. Na empresa, a pessoa negocia, por exemplo, o gerente negocia as metas. É muito importante, por exemplo, o gerente negociar as metas com a sua equipe. Né? Porque aí, então,
as coisas podem caminhar bem, ele tem equipe a seu favor. Mas quando ele impõe, por exemplo, uma meta, o que vai acontecer? Ele não tem equipe. Então, ele começa a carregar o piano sozinho. Então, essa é uma questão assim, né, da inteligência, por exemplo, racional. Em primeiro lugar, a comunicação real, a clareza, sabe? E isso é um fator. E depois temos a inteligência, por exemplo, a inteligência relacional no aspecto, por exemplo, emocional, sabe? Então, no aspecto emocional, o aspecto emocional é uma questão assim que não tem uma palavra, mas ela tem sentimento, ela tem percepções, né? Ela tem, a própria palavra fala, a inteligência emocional fala de emoções, né? Então, são coisas que não têm palavras, mas que todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem emoções. Às vezes, emoções positivas, às vezes, emoções negativas. Mas, sob o ponto de vista do campo mais emocional, nós vamos trabalhar a questão mais da atitude da pessoa, né? Ter uma atitude, por exemplo, não é uma coisa muito racional. Ela é uma questão mais profunda da mente. Então, que atitude você tem como líder? Que atitude você tem frente às outras pessoas? Né? E aí vem, por exemplo, um critério importante, Solimar, que estar presente no agora. Então, por exemplo, uma pessoa que se relaciona bem, sob o ponto de vista da inteligência emocional, ele é uma pessoa que tem presença, ele vive o agora. Então, quando eu estou no agora, eu não estou preocupado com o passado e nem preocupado com o futuro. Eu posso pensar no futuro, posso pensar no passado, mas eu não me prendo ao passado e também não me prendo ao futuro. Então, eu tenho a presença, eu estou no agora. E a vida é um eterno agora. A gente sempre está no agora, no agora, no agora, e não tem como fugir do agora. Todo momento é um agora, então o agora é eterno. E quando a gente está nessa sintonia, a pessoa ela consegue se conduzir bem, ela não fica julgando os outros, né? Ela se isenta de julgamento. Ela vê o que está passando, vê o que está acontecendo, mas ela se isenta de julgamentos, de pré-julgamentos. Ela vive mais os fatos. Por exemplo, uma pessoa viver os fatos, o que acontece à volta dela, e ela vê aquilo, mas não ficar interpretando, não ficar julgando aquilo, já é uma inteligência comportamental. Por exemplo, às vezes uma pessoa fala alguma coisa para alguém. Vamos supor assim, alguém fala alguma coisa para você que você não gosta. Então, o que acontece? Você pode, eventualmente, revidar. Você pode achar aquilo ruim. Mas se você tiver uma inteligência, digamos, de viver o agora, você vê aquilo ali como um fato, essa pessoa falou alguma coisa, mas aquilo não me atinge. Então, eu não reajo. Eu passo a agir no mundo. Então, a capacidade de agir no mundo, ela é muito importante. Nós sempre sermos os agentes. Então, um casal, por exemplo, os dois precisam se conduzir bem. Quando as duas pessoas de um casal se conduzem bem, vivem o agora, o que vai acontecer? Elas vão não invadir o campo do outro. Elas, digamos, convivem dentro dos limites adequados, sem julgamentos. Então, isso é ter uma presença no agora, ter um foco, estar focado. Pois não. Então, pelo que eu estou entendendo, isso diminui a ansiedade, diminui os estresses, diminui os conflitos, através de uma melhor comunicação e de um foco mais no agora. A gente viveu o momento presente na sua plenitude. Na sua plenitude. Isso. Mas viver o momento presente é um estado de atenção. Não é um estado assim, paz e amor, bicho legal, sacou? Estou no presente, né? Fumar uma maconhazinha, não é nada disso, né?
sabe? É estar realmente presente no agora. Então, é o estado atento. E quando estou atento, eu passo a ter uma postura condutora, ativa, proativa. Tá? Então, isso é uma postura condutora. Né? E isso ajuda muito em ter um bom relacionamento. Né? Então, seria isso. Né? Então, por Sim, a exemplo... pessoa tem que ter uma boa flexibilidade também, a pessoa tem que ser muito perceptiva, né? E tem que estar com o coração aberto. Né? A gente tem que estar com... Além de estar com a mente aberta, a gente tem que estar com o coração aberto também para conseguir Sim. essa proposta aí que o senhor está sugerindo. Isso são critérios que a gente chama, são critérios focados. Então, os critérios focados, eles são critérios que estão em conexão com a vida. Então, são critérios coerentes. Por exemplo, é uma coerência da vida a gente estar focado, estar presente. Né? Se eu estou preso ao passado, preso ao futuro, isso só vai me dar problemas, vai me dar ansiedade, pode me dar depressão. Né? Então, por exemplo, existem critérios que são focados, que são critérios da vida, e tem critérios desfocados. Por exemplo, se você não está muito presente no agora, você pode ter, né, ou a pessoa pode ter, né, uma prisão profunda ao passado. Então, ela vive sempre se lamentando do passado, achando culpados, ou nunca vivendo o agora e se preocupando com o futuro, sabe? Querendo solucionar o futuro agora. Então, isso não é uma inteligência comportamental, porque isso vai tirar o quê? A energia para ele ter ação. Então, por exemplo, nós temos que ter ação no mundo, que é a questão de ganhar dinheiro, se virar no mundo, sabe? Se sustentar. Então, essa é a parte operacional. Mas, junto com a parte operacional, tem a parte emocional, que é atitudinal, e a parte racional, que é o conhecimento. Por exemplo, a parte racional, ela é o raciocínio lógico, o raciocínio analítico, ele é usado muito na técnica. Por exemplo, engenheiros, pessoas de formação técnica, eu sou engenheiro também. Então, eu tive uma visão bem tecnicista ou lógica e não compreendi o ser humano. Mas quando comecei a compreender mais o ser humano, eu pude integrar isso na minha vida. Então, se tornou algo integrado. De ver o ser humano, de ver a produção e de ver também a parte lógica, analítica que é necessária. Sabe? Então, a gente integra o ser humano. O ser humano ele tem esses três campos. E se ele, digamos assim, se relacionar bem com as pessoas, tanto no racional, quanto no emocional, tanto quanto no racional, no emocional e no operacional, então ele tem uma questão integrada. Então, ele se vira melhor no mundo, vamos falar assim. Tá? Seria basicamente isso. Agora, os critérios centrados, né, eles seriam basicamente três. Por exemplo, assim, uma pessoa para estar bem centrada, ela pode estar centrada bem na parte racional, que é a comunicação real. Na parte emocional, que é a atitude. A atitude mais profunda, ela é viver o agora, o momento presente, e ter uma atitude de benefício às pessoas, sabe? De amar as pessoas, de gostar das pessoas, de tirar o egoísmo, né? De viver em prol da humanidade, em prol do bem comum. Então, isso é uma atitude coerente. Pois não? Bom, levando para o meu lado aqui, que é o lado empresarial, o lado de negócios. Sim. Um negócio, basicamente, vamos dizer, 3 P's. Processos, pessoas e produtos. Certo. A cada ano que passa, o P da pessoa tem ficado maior. Certo? Sim. Até porque os produtos, muita coisa está sendo commodity, né? Muita coisa está virando uma commodity. E os processos, a tecnologia está vindo aí e a tecnologia está embarcando muitos processos dentro das empresas e acaba, né, facilitando essa parte. E um grande diferencial das empresas hoje é
a parte de pessoas, né? Sim, Tanto é que os grandes, eu acompanho algumas pessoas, né? E claro. eles sempre falam o seguinte, os papas aí, que o empreendedor hoje ele precisa ser 80% líder, trabalhar pessoas, e 20% gestor, trabalhar processos, Sim, mais ou certo? menos isso. É. Isso. E a gente vê também, por exemplo, agora, eu estava pesquisando para a nossa live também, estava pesquisando um pouco, né, sobre liderança comportamental, que tem a Sim, ver, né, o líder exercer uma liderança comportamental na sua equipe. E eu é, acho que o desafio agora dos empresários, ou de quem tem algum tipo de negócio, né, precisa conduzir algum tipo de equipe também, um gerente, um supervisor, seja quem for, essa retomada agora, a gente vai precisar muito de extrair o máximo positivamente da equipe de uma forma focada, de uma forma estratégica, de uma forma bem concentrada, extraindo o melhor de cada um, né? Botando as pessoas para trabalharem mais de forma positiva. Então, por isso que foi das minhas intenções aí de sugerir esse tema para a nossa conversa de hoje, porque eu entendo que tanto como indivíduo Solimar, como consultor Solimar, eu como líder de equipe Solimar, eu vou ter que exercer muito agora a minha inteligência comportamental para me dar conta de tudo que está vindo por aí. é. Mas você vai trabalhar sempre nos três aspectos, né? No racional, no emocional, no operacional. Que são os três P's na realidade. Os três P's é isso também. Mas eu diria assim, a questão da liderança, hoje, frente ao momento atual, não só esse momento da pandemia, mas isso já veio um pouco antes, né, onde se percebeu que nós estamos vivendo um mundo VUCA. Né? Então, o mundo VUCA ele é o mundo volátil, o mundo complexo e o mundo ambíguo. Né? Isso vem do inglês, né, de volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Né? Então, frente a isso, né, e isso se acirrou agora de uma forma muito forte. Então, a liderança, ela agora, ela precisa ser uma liderança transformacional. Sabe? Ela, para mim, ela evolui do comportamental para o transformacional. Ou seja, a transformação, ela é sempre uma mudança de paradigma. E sem mudança de paradigma, vai ser muito difícil sobreviver no novo mundo. Sabe? Então, o que o líder precisa ser? Ele precisa ser um mentor, ele precisa ser um coach ali na sua área, na sua equipe, para ajudar essas pessoas a mudarem o seu mindset, sabe? Para um novo mindset. O mindset antigo já desapareceu. E aí vem o que a gente chama de transformação. Né? A transformação, ela sempre exige uma mudança de visão, enquanto que o desenvolvimento não. Sabe? Então, por exemplo, a liderança comportamental, ela poderia ser vista assim, de melhorar comportamentos. Então, se você melhora comportamentos, isso é só desenvolvimento, não é transformação. Mas a transformação, ela é a mudança de paradigma. Então, qual é o novo paradigma que as empresas vão viver agora? Você que é consultor aí, você está vendo que o negócio assim, não está fácil para as empresas. Né? Então, precisa reinventar a empresa. Eu mesmo, lá no Instituto Olos, há 2 meses atrás, nós tínhamos lá todo mundo trabalhando certinho nas suas mesas. De um dia para o outro, virou empresa home office. E foi muito interessante essa transformação para home office, porque agora a gente já nem quer mais voltar para lá. Está todo mundo na sua casinha e está trabalhando e está funcionando bem. Sabe? É muito interessante, assim, tá muito interessante. Aí vem essa nova, né, essa nova visão que nós precisamos ter, essa transformação. Então, o quente agora, na minha visão, é liderança transformacional. Né? E para isso tem materiais muito interessantes. Né?
Mas aí a gente entra num outro assunto, que são... Um outro tema. Num outro tema. Certo. Bom, o Solimar quer desenvolver a inteligência comportamental. Tá. Comece por onde? O que é aconselhável? Eu tenho que mudar meus hábitos? Eu tenho que expandir a minha forma de pensar? E aí, eu achei isso legal, achei isso bacana, achei isso bonito, quero me aprofundar nisso. E aí, o que o Solimar deve fazer? Eu sou o Solimar, Maria, o José, o Pedro. O Solimar, ele precisa o quê? Aprender na teoria e levar para a prática. Não adianta só conhecer o assunto, tem que levar para a prática, né? Precisa praticar. Então, assim, a prática é você desenvolver vários aspectos relacionais que estejam ligados com a parte transformacional, né? Porque você, como consultor, vai trabalhar muito com a parte transformacional. Então, por exemplo, na comunicação ou na inteligência racional, você vai precisar trabalhar aquilo que a gente já falou, né? A comunicação real, a explicitação, a negociação. Os conhecimentos também são muito importantes, né? Ter os conhecimentos adequados. Então, primeira coisa, estar muito preparado para um novo tempo. Então, esse preparo para um novo tempo é como se fosse um dimensionamento, né? Eu tenho que me dimensionar para um novo tempo. E esse dimensionamento, ele é ter a visão adequada, ter a aptidão adequada, sabe? Né? Aptidão no sentido de fazer, de ter os conhecimentos e ter atitude. Né? A atitude é não ter medo do que vem, é enfrentar, vamos lá, o bicho está aí, vamos pegar, sabe? Então, você tem uma atitude proativa frente a tudo isso, incentiva as pessoas a terem resiliência e superarem as suas dificuldades, né, que surgem através da mentoria, através do coaching, através de trabalhos em equipe, seja lá o que for, qualquer metodologia que desenvolva um melhor relacionamento entre pessoas. Então, isso seria, né, a parte, digamos assim, relacional, de comunicação. E você precisaria ter uma parte condutora, saber conduzir esse processo adequadamente. E para conduzir adequadamente precisa ter centramento e competitividade, sabe? Então, por exemplo, nós queremos enfrentar algo novo que está vindo aí. Então, eu vou preparado e vou centrado. Então, o centramento é uma coisa que permite ajustes. Então, quando eu estou bem centrado, vendo todo, eu começo a ter uma capacidade de ajustes ao que vem. Porque o tempo todo a gente tem que ajustar. Na teoria, a gente vai do ponto A para o ponto B, é uma reta. Mas na prática, tu sai do ponto A, daí tu sobe, desce, vai para cá, vai para lá, até chegar no ponto B. Né? Então, a prática é totalmente diferente do Excel. Não é uma linha reta, né? Não é linha reta. E aí vem então, pelo que eu entendi, foco no agora, né? E centramento. São dois pontos muito importantes aí também. Tem vários outros, né? Mas o centramento, ele permite você também saber criar limites. De você ir no limite do teu funcionário sem invadi-lo, né? E também ele não te invadir, mas você ter a capacidade com que ele tenha um mindset novo. Isso é um meio hábil, porque a gente não pode enfiar um mindset novo na cabeça de alguém. A pessoa precisa descobrir, né? Ela tem que sacar o mindset. A gente pode ser no máximo um facilitador, né? Aí vem a gente pode ser no máximo um facilitador aí. Então vem esse aspecto, sabe, né? Quando a gente está centrado, surge também um ponto interessante, Solimar, que é a gente não trabalhar
muito a partir da questão da ansiedade pelos resultados. Tem uma coisa assim que está surgindo agora no mundo da complexidade, né? O mundo se tornou muito complexo, as organizações estão muito complexas, e o raciocínio lógico, analítico, hoje em dia ele não dá mais conta das empresas complexas, sabe? Ela não consegue resolver o todo. Então, ela só vai resolver parte. Aí vem uma questão que a gente chama de uso da sabedoria, né? Usar a sabedoria interior. Então, aí vem o autoconhecimento, né? Eu sei que todos os seres humanos são sábios. Todos os seres humanos têm as suas respostas, né? E aí vem a capacidade das pessoas deixarem vir os insights, né? A sabedoria, ela funciona ou ela se manifesta através dos insights. Para ter os insights, precisa ter o quê? Precisa ter um clima adequado. Então, se você trabalha, por exemplo, num clima de guerra, numa empresa que tem um clima de guerra, um clima de competição, né, muito forte, jogos de poder, ali vai ser muito difícil o uso da sabedoria. Mas se o clima interno, né, o clima organizacional, for um clima, digamos assim, de bom relacionamento, ali pode surgir, no trabalho em grupo, no trabalho da coletividade, os insights coletivos. Então, a coletividade sempre vai trabalhar muito mais do que uma cabeça só. Então, acabou esse negócio de líder salvador, de líder que vai salvar a nossa empresa. Agora, nós temos que trazer a sabedoria coletiva à tona. Então, isso aí é uma transformação que está ocorrendo nas organizações. Quando você quer resolver questões complexas. Agora, se quiser resolver coisas simples, etc., um layout, sei lá o quê, daí tudo bem, usa o que existe, né? Então, aí, esse é o avanço da liderança transformacional, o uso da sabedoria. Né? Então, a parte, por exemplo, assim, comportamental, né? A inteligência comportamental, ela contempla vários aspectos em conjunto, sabe? Por exemplo, a sabedoria, ela não está desligada do clima, que não está desligada do centramento das pessoas, né? Que não está desligada da comunicação. Então, você vai ver que um ponto está ligado ao outro, que está ligado ao outro, e forma um complexo sistêmico. Então, se você trabalhar vários pontos, talvez a mudança de um ponto vai afetar o todo, sabe? Eu já atendi muitas pessoas que tinham problemas pessoais, etc., ou profissionais, e na medida que eles foram trabalhando o processo de mentoria, chegou um determinado momento que a pessoa ela teve um insight, sabe? É isso. Descobri. O que aconteceu? Aquele insight que era em cima de uma situação começou a mudar várias situações da vida dela. Então, às vezes, uma mudança é a mudança de várias coisas numa empresa, ou de várias coisas na pessoa. Então, a inteligência comportamental, ela não são aspectos estanques, são aspectos interrelacionados. Tá? Então, essa é a inteligência comportamental. A gente fala, então, dessa questão da sabedoria, que é a inteligência, digamos, maior que nós temos, né? Que é a nossa sabedoria, que é a nossa consciência plena, tá? Que é a nossa fonte, e as inteligências comuns. As inteligências comuns são a racional, emocional e operacional. Ela é do dia a dia. Mas se a gente unir isso a uma inteligência mais profunda que todo mundo tem, e a pessoa descobre isso, ela dá de 10 a 0, né? Ela caminha muito. Porque agora ela está transformada. Ela trabalha com confiança, ela trabalha com amor, ela trabalha com carinho, ela não tem medo, ela tem uma capacidade bem mais proativa.
E aí a gente vai navegando, né, Solimar? Vai navegando. Eu estou percebendo, então, pela nossa fala aí, eu, por exemplo, eu sou muito ansioso. Eu vivo Sim. muito no futuro. Tenho Sim. um alto grau de ansiedade. Um dos mecanismos que eu tenho para minimizar a minha ansiedade é o foco no presente, é o foco no hoje. Então, eu sou muito organizado, eu me planejo, me organizo e eu tenho muito foco no dia. Por exemplo, todo dia 25 do mês, por exemplo, 25 de maio agora, mais ou menos aí, eu monto minha agenda no mês de junho. Certo. Então, eu organizo meu mês inteiro. Eu faço consultoria hoje por umas 31 empresas, então eu sei cada um dos dias em quais empresas que eu vou estar, né, fazendo mais ou menos fazendo o quê. E aí, quando eu acordo, eu faço assim, bom, hoje meu foco é nisso. Então, essa é a minha missão. Eu tenho que dar conta disso hoje bem feito, né? Naturalmente, o que é que você falou? A gente tem que estar perceptivo para saber o que está acontecendo, né, à nossa volta, porque algumas coisas acontecem que às vezes mudam o nosso planejamento, a gente tem que ajustar o planejamento, como você disse, não é uma linha reta, é uma linha zigue-zague, né? Mas eu tenho procurado usar bastante esse detalhe do foco, do planejamento, da organização no meu dia a dia, para mim dar conta das minhas demandas e ser eficaz, ser eficiente, gerar resultados, né? Trabalhar da forma certa, fazer aquilo que realmente é preciso naquele dia, né? Da melhor forma possível, aproveitar bem as minhas oportunidades, aproveitar bem os recursos que eu tenho. Por exemplo, esse exercício que eu estou fazendo nos últimos 4 finais de semana, para mim é um exercício de desenvolver outras inteligências, porque eu preciso, para estar lidando com esse volume, esse final de semana eu tive 11 lives de temas diferentes, né? Então, para eu estar lidando com esse monte de coisa, eu tenho que ir me ajustando, me adequando, né? E para mim isso é muito legal, que me mantenho em funcionamento, me mantenho no meu processo de transformação. Nesse momento, eu estou no meu processo de transformação. Eu estou fazendo um monte de coisas, estou com um monte de projetos em andamento, eu trabalho muito focado em projetos, é onde eu consigo operar melhor. Então, eu estou com um monte de projetos em andamento em relação a tanto transformação pessoal, como também transformação profissional, como também transformação do meu modelo de negócio. Sim. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho que mudar. Eu sou Limar pessoa, eu sou Limar profissional e tenho que mudar o meu modelo de negócio. Então, não é fácil transformar isso tudo, porque agora nós estamos no normal novo, né? Como é que é? Novo normal, não é isso? É verdade, é verdade. Né? Mas, assim, eu diria assim, estar atento para fazer tudo certinho ou estar atento para fazer tudo dentro do cronograma e fazer os ajustes necessários, isso aí é ainda uma preocupação, sabe? E ainda gera ansiedade, tá? Então, por exemplo, a ansiedade é você trabalhar tudo isso que acontece no teu dia a dia sem a ansiedade, sabe? E aí vem o que a gente chama de cultivo da mente, né? É de você voltar para o presente e saber que no presente está tudo certo. Haja o que houver à tua volta, está tudo certo. Então, eu estou pleno com tudo. Então, se algo sai fora do caminho nosso, fora do meu plano, aquilo não me preocupa. Eu somente ajusto e vejo aquilo como um fato e não como deveria ser. Porque se acontece uma coisa, eu gero um deveria ser, aí a gente fica pé da vida e fica conflitivo, né? E aí começa a acontecer a tal da ansiedade, porque, né? E o conflito. Então, é assim, ó, é o descanso da mente, é o estar no agora, haja o que houver, sabe? Faz o planejamento, tudo certinho que você está fazendo, está ótimo. Mas é ainda uma mudança interna de descanso da mente no agora.
no momento presente, porque ela ainda está trabalhando, se policiando, sabe? Então, não se policie, sabe? Esse é o ponto básico, assim, na minha visão, né? Se eu posso, né, te dar uma dica aqui, assim, né? Super bem-vinda. É isso aí, assim. E aí, por exemplo, assim, a coisa mais importante que um ser humano pode fazer por ele mesmo, sabe, é ter uma vida bondosa, né? Então, por exemplo, tudo aonde você vai, todos os dias, lá com os seus clientes, né? Levar a bondade às pessoas, isso você já é uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz muitas coisas boas, mas, além da bondade, existe o treino da mente. Então, a vida bondosa vai te dar marcas mentais positivas, então você vai positivando o teu estado mental. Porque nós digamos assim, conduzimos muito pelo estado mental. Então, ter um estado mental positivo, tá? Então, isso é importante pela atitude bondosa. E o segundo é o treino da mente. E aí, Solimar, aí vem assim, treinar a mente, né? Isso significa, sim, você aprender a meditar, né? Então, a meditação é uma coisa que você pode fazer várias vezes por dia, 1 minuto, sabe? Simplesmente você pega um objeto lá na sua frente, vamos pegar aqui, por exemplo, você pega um objeto na sua frente e você simplesmente repousa a mente no objeto, né? Uma caneta, qualquer coisa. Deixa ali na mesa e repousa a mente ali. E você vai ver que não consegue repousar, porque a mente funciona, a gente começa a pensar e viaja, né? Aí tu traz a mente de volta. Aí viaja de novo, traz de volta, viaja de novo. Até você aprender a estar mais no agora, no momento presente. Sabe? Então, quando a gente consegue estar mais no momento presente, no agora, aí a ansiedade vai embora. Mas enquanto eu entrar nos pensamentos e criar histórias mentais, né? Criar as ideias, etc., aí a gente não tem condução. Então, vale a pena muito investir em pequenos atos de treinar a mente, para a gente estar cada vez mais no agora, no momento presente, não é? Então, isso é uma dica assim, que eu dou assim, com bastante carinho, porque se a gente entra nas bolhas mentais, quer dizer, é como se tu entrasse no pensamento, né? Você tem um pensamento, por exemplo, né? Um pensamento qualquer, né? Você está meditando ali, daí pensa, pô, a conta de luz. Daí você começa a pensar no banco, no gerente, não sei o quê, e cria a história. E você sai do agora. Então, essa criação de histórias na mente, que são as bolhas mentais, que são ilusórias e que nos deixam mal, e que não nos deixam conduzir bem. Sabe? Então, é o treino da mente. Eu acho que esse é um ponto assim, bem legal. Ok. Professor, só gostaria de fazer um resumo, um fechamento... Olha, eu acredito assim, né, Solimar, que nós estamos vivendo um momento de dificuldade no Brasil todo, estamos vivendo dificuldades pessoais, mas eu gostaria de pedir a todos que não sintonizassem na energia do medo, na energia da angústia, sabe? Porque assim, essa grande mídia, essa coisa toda, ela gera muita angústia, muito medo, e as pessoas começam a ficar depressivas, ansiosas, etc., né? Preocupadas. E quando a gente está no estado preocupado, a gente não consegue se reinventar. Não tem como eu ter um insight de algo novo quando a minha mente está um turbilhão. Então, sintoniza na paz, sintoniza no todo, sintoniza, né, na sabedoria interna, né, ou sintoniza em Deus, se quiser, ou no espaço, faz, sabe? E mantenha, digamos assim, uma boa digamos assim, uma mente plena, uma mente alegre,
sabe? Porque tudo é superado, tudo vai ser superado. E quanto mais preocupação tiver, mais difícil vai ser. Quanto mais soltura tiver, quanto mais o estado mental for um estado mental alegre, mais fácil vai ser a vida de cada um. Eu acho que essa aí seria a minha mensagem final, assim. Professor, obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua atenção. Tenho aprendido muito com o curso que eu estou fazendo, né? E com os seus ensinamentos, com a sua forma de pensar totalmente diferente da minha. Foi um desafio. Eu, sinceramente, quando eu me matriculei no curso, eu não sabia que era uma metodologia humanizada. Essa metodologia humanizada me surpreendeu. E tem coisas, né? Acho que nada na vida da gente é por acaso, tudo tem um motivo, né, de acontecer, tudo tem o seu tempo, sua hora. Claro. Então, inicialmente eu tive muita dificuldade, devagarzinho eu estou conseguindo me processar isso tudo, porque não, é muita informação, é muita novidade, é uma transformação, é um processo de transformação que está sendo para mim. E muito obrigado, tá, pela oportunidade, né, que o senhor tem me dado ao longo do curso, nesse momento também. Tá? Um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que o senhor se despedisse aí das pessoas. Eu agradeço a todos que vieram aqui, né, nos olhar um pouquinho, dar um cheirinho aqui. Mas, Solimar, eu só queria te falar uma coisa. Eu torci por você o tempo todo. Eu sabia da tua dificuldade, né? Porque a tua mente, ela é uma mente técnica, assim como eu também fui. Eu fui igualzinho a você, sabe? Então, foi um parto mudar o mindset um pouquinho. E eu estava torcendo para você. Eu sei que você comeu que o diabo amassou com isso aí, entendeu? Mas alguma coisa ficou, sabe? Alguma coisa ficou. E esse que ficou é que importa, tá? É isso aí, vai em frente, tá bom? E eu sou seu colega, seu mentor o tempo todo. Conte comigo aí, que eu sempre vou estar ao teu lado, te ajudando, te orientando, se for necessário, tá bom? Falou, professor. Tá bom. Um abraço, então. Até mais. Tchau. Abraço.